Oi, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Flávia Garcês, psicóloga, e nós vamos continuar falando sobre o julgamento, porque é tanta informação que a gente não pode deixar algumas coisas sem falar. Então, para você que está assistindo esse vídeo, mas não assistiu o anterior, é muito importante você assistir o outro primeiro, que ele fala da primeira parte do julgamento, porque aí você vai entender esse muito melhor. Tá bom? Então, se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira parte primeiro e volta. Se inscreve no nosso canal, dá um like, liga o sininho para você já ir recebendo todos os outros vídeos que a gente posta. Comenta, refletir sobre alguma coisa que você quer compartilhar comigo? Já deixa lá nos comentários. E aí, enquanto você está assistindo, lembrou de alguém? Já compartilha. Vamos ajudar todas as pessoas a lidarem melhor com o julgamento, com a expectativa que criam em relação ao que as outras pessoas pensam dela. Eu também tenho Instagram, Facebook e no meu site tem várias atividades para você fazer e se tornar essa pessoa que você sonha, sabe? Essa pessoa que você gostaria de ser? Então, vários temas, várias atividades, várias coisas que você precisa para caminhar em direção ao seu eu melhor. Então vamos junto nessa segunda parte, ok? Bom, eu sou a Lívia. Eu tô aqui porque eu tô com um problema muito sério. Assim, eu tô com preguiça de gente. Mais especificamente de mulher, né? Porque a mulherada hoje em dia acha que tudo pode, direitos iguais. Eu posso vestir o que eu quiser, eu posso ser o centro das atenções, falar palavrão, essas coisas. Preguiça de gente. Fui num barzinho esses dias fazer um happy hour com o pessoal do trabalho, né? E na mesa ao lado tinha uma dessas aí, dessas menininhas que eu comentei anteriormente. E ela falava demais e gesticulava demais e era alto demais, tudo demais, sabe? Se achando ali. E aquilo me irritando e eu parei pra prestar atenção no que ela tava falando naquela altura pra todo mundo ouvir. Você acredita que não era nada demais? Que era assim, uma coisa que tinha acontecido com ela e que ela tinha achado engraçado, uma coisa besta. Mas mais besta ainda era o pessoal que estava em volta dela, porque o povo ria, o povo se escangalhava. E quanto mais o povo ria, mais a minha irritação subia. Nossa! Eu, por exemplo, eu tenho uma vida super interessante, eu já viajei o mundo inteiro, eu trabalho numa multinacional onde eu tenho um cargo super importante e necessário, faço caridade à beça e eu fico quietinha na minha. Então o que eu quero realmente aqui na terapia com você é aprender a chegar numa menina dessas e falar assim, menos, queridinha, assim, bem menos, quase nada. Como que eu falo isso pra ela, mas sem ser muito chata também? Então, Lívia, à medida que você assiste a Lívia e assistiu a primeira parte, faz muito sentido isso tudo que a gente está falando. Porque a Lívia busca terapia para quê? Para aprender a falar para a menina que está obrigando ela a lidar com os complexos dela, para a menina parar. É igual o exemplo que a gente deu no vídeo anterior da menina que tá se sentindo um pouquinho mais gordinha, que vai lá na pista de dança e fala pra outra sentar que tá ridículo ela dançando. Entendeu? A Lívia quer isso. Encontrar uma forma de não ser muito chata pra diminuir a pessoa. Entendeu? A Lívia é uma pessoa que tem muito potencial de ser, só que ela não se sente. Ela trabalha numa multinacional. Ela viaja o mundo, ela tem vários atributos que ela sabe que são interessantes, mas ela tem um aspecto com julgamento tão grande que impede ela de ser ela no natural. E aí ela se incomodou absurdo com a menina da outra mesa que tem esse aspecto natural. Lembra? Isso é projeção. Ela não estava incomodada com o que a menina estava falando, porque quando ela ouve o que a menina está falando, ela acha que ela tem coisa muito mais interessante para falar do que a menina.
O que está incomodando ela é a espontaneidade da menina, é ela não se preocupar com o que os outros pensam pelo jeito que ela fala, pela forma que ela se expressa, pelo que ela pensa sobre as coisas. E isso incomodou muito a Lívia, porque ela tem tudo para ser assim, mas não é. E aí ela queria que a outra pessoa não fosse assim para não obrigar ela a lidar com isso. Entendeu? Lívia, o caminho é você desenvolver o seu alto valor ao ponto de você poder falar de todas as coisas que você tem de bom sem se incomodar com o que as outras pessoas pensam disso. Entendeu? À medida que você se sente valorizada, importante para você, você não precisa mais dessa validação das outras pessoas. Você consegue se validar. Tem a ver com o vício emocional, retomando aqui. Eu, quando aprendo a lidar com o meu vício emocional, que nesse caso é a invalidação, ok? À medida que eu aprendo a me validar, eu não preciso mais que o outro me valide. Eu só busco fora o que eu não tenho dentro. Se eu não tenho alto valor dentro, eu busco isso nas relações sociais fora. Okay? Se eu não tenho... o alto valor, ele traz várias coisas, né? Porque se eu tenho alto valor, eu tenho autoestima, eu tenho autoaceitação, eu tenho um equilíbrio melhor com o caminho que eu preciso trilhar no meu processo de aprendizado. Então eu não fico me culpando porque eu não sei o que eu acho que eu deveria saber. Entendeu? Eu simplesmente, eu não sabia disso, aprendo, incluo na minha bagagem e sigo com aquele aprendizado. Entendeu? Então, se eu tenho um alto valor, vai agregando essas coisas na minha bagagem e eu posso naturalmente ser eu, sem precisar ficar dependendo do outro para me dar alguma coisa. Eu não preciso agradar para me sentir uma pessoa importante. Eu não preciso ser perfeita para sentir que eu sou boa. Eu não preciso invalidar a pessoa para sentir que eu posso ter valor. Então, a gente hoje, nesse momento, está falando aqui sobre o julgamento. Avalie você qual que é o seu vício emocional. O que você se pega fazendo de forma muito constante na relação com as outras pessoas que te incomoda? E à medida que você for identificando o seu vício, faz pergunta pra gente que a gente vai te ajudando a tomar mais consciência de como resolver essa questão que te incomoda, que te perturba. Visão de mundo é o óculos que eu utilizo para interagir com a realidade, entendeu? É a forma que eu vejo a realidade. É a forma que as coisas se apresentam para mim. Sabe o que é incrível? Uma realidade muda de acordo com a ótica. Uma coisa legal é para a pessoa, por exemplo, que usa óculos para enxergar melhor. Vamos pegar esse exemplo para ficar mais claro para você o que é visão de mundo. Uma pessoa que precisa de óculos para enxergar, o que acontece? Ela, sem óculos, vai enxergar tudo embaçado, não é isso? Aí, o que ela faz? Ela pega um óculos, coloca ele para corrigir a distorção, não é isso? Aí a pessoa, depois que ela está de óculos, ela enxerga do jeito que a pessoa que não precisa de óculos enxerga também, não é isso? Aí, pensa comigo, você usa um óculos, eu uso outro óculos e nós precisamos muitas vezes distorcer a nossa ótica para quê? Para ser aceito, entendeu? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre ela, porque ela é muito comum, mas não se fala muito, que é um negócio que chama normose. Sabe o que é isso? A nossa sociedade sofre de uma doença que chama normose. O que acontece na normose? Existe um monte de coisa que acontece nesse mundo nosso que é um absurdo, que é sem lógica, mas que é considerado relativamente normal.
É essas coisas que são banalizadas na nossa sociedade. Gente, tem coisas que são gravíssimas, que é doença, mas que é considerado normal. Agressão física à criança é uma doença, mas é considerado normal. Entendeu? Abuso de menor de idade, abuso sexual, abuso psicológico é um absurdo. E tem algumas famílias que sabem, gente, sabe que a criança sofre abuso e não fala nada, porque isso de certa forma é normal, acontece mesmo. Mulher que sofre agressão do homem, que fica calado e que muitas vezes a sociedade encontra uma justificativa para o fato de que ela de certa forma mereceu apanhar. Muitas vezes isso é considerado normal, entendeu? A mulher hoje trabalhar, às vezes até mais que os homens, e o salário delas em muitas empresas multinacionais, pasmem, isso ainda é muito real, é bem menor do que o dos homens. Isso é considerado normal, mas não tem nada de normal. Entendeu? Todas essas coisas, essas violências que a gente... Tudo isso que é considerado na nossa sociedade relativamente normal, acontece mesmo, isso se chama normose. Então, muitas vezes a gente precisa ajustar o nosso óculos à realidade da sociedade. Porque acontece um negócio que é um horror, a gente fica indignado, acontece de novo, daqui a pouco é normal, continua sendo um horror, mas fica normal. Isso é normose. E isso acontece também no nosso processo de desenvolvimento. A gente vai fazendo umas coisas bizarras, mas à medida que a gente vai repetindo, aquilo pra gente fica normal. Fica normal você julgar as pessoas. Fica normal as pessoas te julgarem, sabe? Vira normalidade isso. Isso não é normal. Isso não é normal no sentido de saudável. Isso não é saudável, ok? E nós precisamos, primeiro, conhecer qual que é a nossa visão de mundo. De que forma eu interajo com a realidade. O que para mim eu aceito que, na verdade, pensando de um ponto de vista de um equilíbrio emocional, não é normal, não é saudável. O que eu permito que as pessoas façam comigo, que não é saudável, mas que eu entendo que é normal. Pior, o que eu faço comigo, que eu acho que é normal, mas que não é normal. Um exemplo muito claro disso é que às vezes eu fico indignado de alguém tecer um julgamento sobre mim que eu não concordo, mas eu não fico indignado com os vários julgamentos que eu faço comigo. Eu não fico indignado com vários julgamentos que eu faço com as outras pessoas. Entendeu? Então, o primeiro ponto para eu ajustar a minha ótica da realidade é pegar essa ótica e direcionar ela um pouco para mim. O que é normal para mim, que na verdade não deveria ser normal. Que forma que eu me trato, que às vezes eu acho que é normal, mas que não deveria ser normal. Porque sabe o que a gente faz? É uma outra forma de interagir com a projeção. Eu não me trato bem. Se eu tenho um vício do julgamento, é porque eu me julgo muito. É porque eu me critico internamente, eu me critico muito. Ok? E aí eu fico irritada se alguém me julga. Mas a verdade é o que está acontecendo. A pessoa está fazendo aliança comigo em me julgar negativo. Em pensar de mim a mesma coisa que eu penso de mim. Então, tem uma frase que eu gosto muito também. Ela é um pouquinho mais ampla. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sabe aquilo que te irrita no outro? Começa a pensar que tanto que você faz isso também sem nem perceber. Entendeu? Se você acha que é feio fazer alguma coisa, começa primeiro treinando em você para você parar de fazer aquela coisa. Se você acha que é feio as pessoas serem cruéis e te julgarem, começa a fazer esse movimento. Qual que é o oposto do julgamento, você sabe? Compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão
é a capacidade que eu posso desenvolver de entender a dor do outro pela vida do outro, não pela minha. Às vezes eu tive alguns recursos emocionais e bagagens na minha base familiar que outra pessoa não tem. E aí eu julgo que aquela pessoa deveria fazer assim, 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 e sendo que muitas vezes nem com a bagagem que eu tenho eu consigo fazer e acho que ele deveria dar conta, sendo que ele nem tem esse recurso interno. Entendeu? Essa bagagem. Isso mais intrínseco dentro dele. Tudo que os meus pais têm é mais fácil de acessar para mim. Aquilo que os meus pais não têm, que eu preciso desenvolver, eu vou precisar de um investimento de energia maior, porque não está dentro do meu sistema. Entendeu? Se eu tenho problema de autoestima, mas a minha mãe é power na autoestima, eu tenho aquilo na minha bagagem. Eu posso ter me identificado com meu pai, que é mais pessimista, baixa autoestima e tal, mas eu tenho minha mãe como um exemplo de power. Ok? Agora, se meu pai e minha mãe têm uma tendência ao pessimismo, à baixa autoestima, a partir dos 21 anos eu vou precisar de um empenho maior, porque é a partir dos 21 que eu tenho mais clareza, mais consciência, uma maturidade de consciência maior para fazer esse movimento, de transformar esse aspecto, entendeu? Então, se não tem na minha bagagem sistêmica, eu vou precisar construir aquilo e naturalmente vou precisar de um empenho maior. Eu vou precisar de um mestre, de uma pessoa que me guia, que me orienta, porque eu não tive essa base muito fácil. Quando eu falo mestre, é um processo terapêutico, é um coaching, é alguém que saiba o caminho de construir a autoestima, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que me identifico muito com o julgamento, isso também quer dizer que eu tenho uma questão importante com a dualidade. O que é isso, dualidade? São polos. Certo, errado, bom, ruim, pode, não pode, deve, não deve, entendeu? Então isso tem muito forte para mim os opostos. Enquanto que a verdade, sabe o que é? Entre o preto e o branco, existem muitas variações de cores, entendeu? Não precisa ser preto ou branco, branco ou preto. Pode ser cinza, pode ser da família do amarelo, da família do verde, enfim, tem várias outras formas de aquilo ser, não precisa ser ou é certo ou é errado. Ah, tá, Flávia, entendi. Então quer dizer que a pessoa, ela cresce com esse vício do julgamento, porque desde muito pequenininha ela foi muito criticada, ela foi muito treinada em julgar, em comparar, em ser, de certa forma, constrangida com algumas situações de comparação em que ela se sentia invalidada, né? Ok, então qual que é a forma certa de uma criança não desenvolver esse aspecto do julgamento à medida que ela se desenvolve? Como que faz para ela crescer numa autoestima saudável, uma pessoa com condições melhores de desenvolvimento emocional? É o seguinte, a autoestima, ela se constrói também nesse período da primeira infância. E para que isso aconteça, é muito importante reforço positivo, entendeu? Estimular na criança aquilo que ela faz bem, evitar comparação. Ah, olha lá que bonitinho, fulaninho come tudo, você não come. Porque quando você faz esse tipo de comparação, a criança está entendendo que ela é inferior ao coleguinha. Ah, olha lá, fulaninho, tá andando bonitinho, você tá dando birra, que feio, fulano é bonitinho, você não é. Entendeu? Ela está sendo bem treinada no julgamento, na comparação e na invalidação. Então, a criança, para ela crescer com autoestima saudável, ela tem que entender que aquele funcionamento dela tá tudo bem. Ela pode ser daquele jeito.
Ela não precisa constantemente ficar olhando para as outras pessoas para entender a melhor forma de funcionar, o jeito, a autonomia que você vai dando para ela, no jeito de funcionar. E se ela não funciona bem, você conduzir isso falando dela mesma, olha, isso não é tão legal, não enfatizando tanto o que não é legal, enfatizando o que é legal, mas sem comparação. Entendeu? Eu posso pegar aquilo que aconteceu que não foi legal, eu falo para ela que não foi legal, mas eu acentuo, dou mais energia para a forma que é legal. Quando a pessoa é muito condicionada à crítica, não, mas isso não é legal, porque você não pode fazer assim, porque é isso, porque dá muita energia para o fato que ela fez errado, aquilo fica marcado. Enquanto que se você pontua, não, isso não é legal, vamos fazer assim e dar mais ênfase no jeito que deve ser feito, não no jeito que não deve ser feito, entendeu? E, de preferência, sem usar a comparação com outra pessoa, isso é muito importante, tá bom? Por quê? Comparação não é uma coisa legal. Porque cada um tem o seu processo de desenvolvimento, o seu tempo, a sua bagagem sistêmica, aqueles conhecimentos que a sua família tem e te transmite. Cada um tem a sua. Então, como que não dá para comparar? A pessoa vive numa circunstância, numa situação, você vive em outra, não tem como comparar o que a pessoa deveria conseguir fazer. Porque cada um tem uma base familiar diferente. Gente, cada um de nós, quando nasce, nós temos um potencial interno de seguir algo que vai fazer muito sentido na nossa vida. Tem muito a ver com o propósito, entendeu? Na condição de pais, a melhor forma que a gente pode fazer para contribuir com os nossos filhos é permitir que eles sejam o que eles podem ser. Acontece, infelizmente, muito de a gente criar uma expectativa nossa em cima da vida dos nossos filhos. E muitas vezes aconteceu dos nossos pais fazerem isso com a gente também, criar uma expectativa do que eles gostariam que nós fôssemos. E acaba entrando num nível de julgamento, de isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, isso dá dinheiro, isso não dá, isso é uma pessoa bem-sucedida, isso não é uma pessoa bem-sucedida. Enfim, acaba a partir desse julgamento congelando a pessoa numa versão muito menor do que ela poderia ser. Então, para você que já vivenciou isso ou que quer ser pais melhores, ou agora, se você já tem filhos, ou daqui a pouco, pense em permitir que os seus filhos sejam eles. Não compare, entendeu? Vá assistindo o que aquela pessoa quer ser e favoreça e facilite aquele processo. Porque uma pessoa desenvolve autoestima e autovalor a partir do momento que ela vai percebendo que para os pais, para as pessoas que são importantes para ela, o que ela faz é legal, o que ela faz é aceito, o que ela faz tem mérito. Comparação não é uma coisa legal, principalmente porque a gente tem uma tendência a se comparar com quem está menor que a gente. Muitas vezes. Tem um exemplo que eu ouvi, não lembro, acho que foi em alguma palestra há alguns dias, que fala assim que o menininho lá não estava estudando para a provinha que tinha e que o pai dele virou para ele e falou: ô fulaninho, você não está estudando para a prova? Como que vai ser seu resultado desse jeito? Aí ele fala: não, pai, mas se eu tirar vermelho, tem uns fulano lá na minha sala que também tira. Aquela nota que eu saí que não foi boa, mas teve um monte de gente que saiu mal também. E aí se compara justificando que você pode ser pequeno, que você pode ser menos, se comparando com pessoas que também são menos. É o movimento da Cláudia. Vamos todo mundo ser menos, porque aí ninguém dói ninguém.
Entendeu? Se você não for nada como eu, então aí eu não vou me incomodar, né? Porque estamos juntos. Agora, comparação não é legal, mas se você se pegar se comparando, se compara com quem tá acima. Porque ele te dá uma noção de onde você pode chegar. Tudo que uma pessoa consegue, eu também posso. Existem formas de alcançar um objetivo. Se eu não estou alcançando, é porque eu preciso repensar a forma de alcançar esse objetivo. Não repensem o objetivo, gente. Repensem o caminho de alcançar o objetivo. Não julguem negativamente a trajetória. Tá bom? Ah, é porque não tinha que ser. Ah, é porque isso não é pra mim. Se você sente dentro de você e quando você se imagina fazendo aquilo é muito legal, é porque é pra você. Pode ser difícil, mas a questão é, eu preciso olhar o que eu preciso fazer para conseguir chegar lá. Eu lembro que quando eu comecei, eu sempre sonhei em ter meu consultório, mas no começo eu trabalhava lá naquela clínica psiquiátrica, 5 anos na internação, e eu pensava assim, um dia eu ainda vou ter meu consultório, e eu sublocava do colega um horário, porque se aparecesse um paciente eu teria um lugar para atender esse paciente. E aí eu tive um primeiro paciente. Nossa, foi incrível, a primeira vez que eu tive um paciente de consultório. Eu fiquei mais de 1 ano com um paciente só. Não surgia outros, porque lá onde eu trabalhava a demanda era para internação e era pessoas de um poder aquisitivo um pouco mais complicado que não tinha esse recurso para consultório. Então eu não estava interagindo com pessoas desse universo de consultório. Acabava que não surgia demanda para mim. Mas não é porque eu passei um tempão com um consultório, com um paciente só no consultório, que eu pensei que viver de consultório não era para mim. É o que a maioria das pessoas pensam. Ah, lá, o negócio não tá fluindo, é porque não é para mim. Não, não é que não é para mim. Eu tenho que me fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para ampliar a minha demanda de consultório? Eu preciso acreditar, isso é alto valor, tá? Que eu tenho um bom trabalho para entregar e que tem pessoas que estão precisando de mim e que eu posso contribuir. À medida que eu emano essas energias e começo a pensar formas de me tornar real no universo do consultório, a demanda vai chegando, entendeu? E assim foi acontecendo. Foi chegando tanta demanda, tanta demanda, tanta demanda, que hoje, gratidão, meu consultório é lotado. E foi exatamente o fato de o meu consultório ser lotado hoje que eu senti a necessidade de falar sobre tudo que eu falo no consultório para mais pessoas, porque de repente um consultório lotado pareceu tão pouco diante de tantas pessoas que podem ouvir a mesma coisa, que às vezes não tem esse recurso ou essa condição no momento. Entendeu? De estar custeando um tratamento dentro do consultório. Então teve bom, porque olha só, eu comecei com um, depois de alguns anos eu tenho uma agenda lotada e isso fez com que eu quisesse mais do que uma agenda lotada. Disseminar várias informações de autoconhecimento para você que no momento não está engajado num processo de psicoterapia, também possa se beneficiar de tudo isso que um consultório pode proporcionar. Então não se julgue incapaz de alcançar aquilo, porque no momento aquilo não parece ser possível. Se pergunte o que eu posso fazer para tornar isso possível. Não mude o objetivo, repense o caminho para alcançar o seu objetivo. Ah, Flávia, e como que a gente faz para se proteger ou para lidar melhor com pessoas julgadoras, como a Cláudia? Vamos nos colocar no lugar da vizinha da Cláudia. À medida que eu também vou trabalhando o meu alto valor, eu vou me sentindo uma pessoa legal, eu vou conseguindo validar o meu processo, o meu caminho de desenvolvimento, eu vou conseguindo naturalmente entender uma coisa que é muito importante. Grava uma coisa, essa frase. Você vai precisar levar ela para você, para sua vida, forever. Entendeu? É um treino fantástico. Quando você se treina nesse que eu vou te contar, você se blinda de muitas coisas.
que vem das outras pessoas. É o seguinte: quando essa pessoa está falando de mim, o que ela está falando dela? Entendeu? Lembra lá nos exemplos que eu te dei? Que a pessoa, quando está falando da outra pessoa, na verdade ela está falando dela mesma? Gente, eu nunca estou falando de você. Se eu falo de você, eu estou falando alguma coisa em mim. Entendeu? Então vamos nos colocar no lugar da vizinha da Cláudia na hora que a Cláudia fala para ela que ela tá ridícula de loiro. E vamos imaginar que ela não está, tá? Que a Cláudia está assim inventando, porque ela sempre quis ser loira, não teve coragem, a outra foi na frente, então ela precisa invalidar o loiro da vizinha. Então a pessoa vira pra você e fala assim: nossa, você ficou péssima de loiro, não gostei, ficou com a cara de pobre, se fosse você trocar, tava bem melhor antes. Quando você ouve uma coisa nesse sentido de alguém, a primeira coisa que chega é assim: nossa, não tô bem, né, de loiro. O segundo momento, você pode se perguntar: o que ela tá falando dela quando ela fala da cor do meu cabelo? Deixa ressoar essa pergunta. Porque quando alguém fala de você, ela sempre está falando de si mesma. Por isso que se enfatiza tanto que no processo terapêutico existe o não julgar, porque o profissional não se coloca ali. Ele está numa questão da imparcialidade, entendeu? Ele ouve você e ele entende a realidade a partir da sua ótica, não a partir da ótica do terapeuta. Porque ali ele está ocupando um papel de profissional. Ele não é sua coleguinha, sua amiga, sua vizinha, seu marido, seu namorado, sua colega de trabalho, que está falando o que ela acha. Quando você vai trazer um conflito para alguém, a pessoa fala assim: olha, eu acho que você devia fazer assim, 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 assim. Por quê? Duas coisas. Ou é o que a pessoa faria, ou é o que a pessoa gostaria de fazer se estivesse vivendo o que você está vivendo. Entendeu? Ela não está pensando a partir da sua vida, ela está pensando a partir da vida dela. Então, se você está pensando numa trajetória profissional e eu estou te escutando, eu vou ter uma tendência natural, eu na condição de não terapeuta, tá? Sou sua colega, sou sua amiga, enfim. E você me fala: Flávia, eu estou em dúvida sobre isso, sobre aquilo. Eu vou ter uma tendência a te falar o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Isso acontece muito com relacionamento. Vai falar mal do seu namorado ou do seu marido para alguma colega. Se eu fosse você, falaria assim, 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 assim para ele. Porque quem que ele tá pensando que é para falar desse jeito com você? O que ele tá pensando que é para achar que é normal isso que ele tá fazendo com você? Não, é que você é boba, fala assim, 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 ó. Eu falaria. Falaria? Não, muitas vezes gostaria de falar, tá? Mas se viver faz de igual para pior. Entendeu? Então as pessoas, quando falam de você, falam de si. Então a vizinha da Cláudia, à medida que ela vai se perguntando o que ela tá falando dela quando ela fala do meu cabelo, para ela nem tá tão difícil, porque ela já tem a informação que a Cláudia sempre quis ser loira. Entendeu? Então ela vai entender assim: ixi, toquei no ponto, né? Lamento, olha, eu não quis te ofender, tá? Se eu for muito de boa, eu vou falar: não, sou. Tá, obrigado. Desculpa aí, hein, se meu loiro tá te incomodando, eu vou pensar sobre. Agora, se eu for muito power, bateu, levou, falar: entendi isso, invejosa, é porque você queria ser loira, nunca teve coragem, né? Toma, eu consigo ser loira. Aí fica lá, as onças brigando. Então treine, essa pergunta você vai levar com você para sempre. E não vai vir a resposta de imediato, porque você ainda não está treinada nessa percepção, ok? O que a pessoa está falando dela quando está falando de mim? O que tem dela nesse discurso? À medida que você vai repetindo essa pergunta para você mesma, a sua consciência começa a refinar e você se surpreende com as percepções que você vai construindo à medida que você se treina nessa percepção. É o tal do: se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia, né? Tem muita gente que vende.
E é isso. Conselho bom é aquele imparcial. Não é aquele que a pessoa faria se estivesse no seu lugar. É aquele que você traz uma questão e a pessoa te faz perguntas. Você tá lá falando mal do seu marido, aí a pessoa te pergunta, mas você gosta dele? Gosto. Ué, então você tem alternativas, né? Ou você aceita, ou você se coloca, ou você termina. Ai, não gostei desse conselho. Eu gosto daqueles que falam assim, xinga ele de tudo, boba. Não, deixa ele fazer isso com você não. Mas os bons conselhos são esses que enxerga a partir da sua ótica. Se você gosta dele, quais são as opções que você tem? Agora, se você gosta dele e ele tá te agredindo ou fazendo uns bullying psicológicos aí, ou juntando com você para falar que você é pequenininha, que você é fraquinha, entendeu? Vale você começar a observar nesse sentido. Olhe, quando a pessoa tem uma tendência, entrou num hábito de te diminuir, de uma facilidade em acentuar as suas falhas, em detrimento das suas qualidades, uma pergunta é bem importante você fazer para uma pessoa que está com você nesse sistema. Ué, nossa, mas eu tenho tanta coisa ruim, o que você está fazendo comigo? Entendeu? Já que eu tenho muito mais coisa ruim que coisa boa. E o medo de fazer essa pergunta. E a pessoa falar, é mesmo, né? O que eu tô fazendo com você? Tchau. Tem razão, fui. Olha, uma coisa é o seguinte, se tem uma conhecida sua que tem uma tendência a te diminuir, mas que várias outras pessoas não acham a mesma coisa, é uma coisa. Agora, se o seu marido fala uma coisa, sua amiga fala uma coisa, sua mãe, seu pai, seus vizinhos falam a mesma coisa, bom, aí pode ser que não tenha algo só do outro também, tá bom? Traz essa reflexão para você. Se mais de 2 pessoas achar a mesma coisa ao seu respeito, repense o verdadeiro sentido disso. Isso também é muito importante. Podemos, à medida que se acontece na sua vida de ter um julgamento a seu respeito repetido, pode ter uma parcela de verdade aí nisso e aí vale repensar uma possibilidade de mudança. Então, terminamos de falar tudo sobre julgamento, ok? O próximo vídeo será um novo assunto que você pode se identificar bastante também. Então, vai lá, deixa sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, seu desabafo. Vou responder todinhos, tá bom? Já se inscreveu no canal? Apertou o sininho para você receber um monte de outras informações e conteúdos como este para te ajudar no seu processo de desenvolvimento e crescimento de ser? Lembrou de alguém? Compartilha. Vamos disseminar conteúdos para as pessoas serem melhores. Já me segue no Instagram e no Face. Tem podcast, acredita? Já entrou no meu site para fazer todas aquelas atividades que eu já te contei? Então, estão lá disponíveis, tá bom? Entra lá e faça as atividades e me manda as dúvidas, que eu estarei aqui para respondê-las para você. E se a sua dúvida tiver assim, assunto que dá, entendeu? Muita coisa para falar sobre aquilo, vira um tema pra gente. Pensa nisso. Já pensou? Eu vou falar um tempão sobre algo que você se interessa muito em saber. Então deixa pra mim nos comentários. Então vamos junto, até o próximo vídeo.